Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós iremos começar uma sequência de vídeos aqui no canal, um pouco diferente do que está sendo feito. Se você já vem acompanhando, por exemplo, o Resenha Literária, você vê aí a perspectiva de falar um pouco mais sobre a literatura, e especificamente agora, nesse momento, sobre a literatura grega. Nós falamos sobre as epopeias, as peças de teatro de Ésquilo. Hoje nós iremos falar sobre a Suma Teológica. Mas como que nós poderíamos falar sobre a Suma Teológica? Nós poderíamos pegar tópicos e temas teológicos na Suma Teológica e abordar de forma sistemática. Mas também nós poderíamos pegar artigos por artigos. Por que a Suma Teológica? Primeiro porque a Suma Teológica, a divisão da Suma Teológica, ela facilita o estudo da pessoa. Você pode ler um artigo, o artigo pode até ter 2, 3 páginas, ser longo nesse sentido, mas você consegue relê-lo de uma forma mais rápida, uma forma mais de mais vezes e se aprofundar, anotar, do jeito que você lê umas 2, 3 vezes, você entende melhor aquilo, né, os argumentos ali. Além disso, Tomás de Aquino escreve a Suma Teológica. Hoje a gente tem um olhar assim, a respeito da Suma Teológica. Em que sentido? A Suma Teológica é uma obra elevadíssima de teologia. De fato, pelo que nós temos de produção de teologia nos dias atuais e ao longo da história, a Suma Teológica se tornou realmente um livro de alta teologia, com elementos de filosofia, porque nós temos uma decadência. Nós temos até o início do século XIII, final ali, metade do século XIII, alguma coisa assim, um florescimento muito grande de intelectualidade na Idade Média. E nós temos Tomás de Aquino, por exemplo, tendo contato com as obras de Aristóteles, tendo contato com as obras de Agostinho, e lendo a Sagrada Escritura, tentando fazer um pouco uma síntese ali, uma explicação, uma sistematização teológica a respeito do que está acontecendo na, na teologia, na revelação e por aí vai. Só que essa obra, ele mesmo diz no início dela, aqui naquilo que a gente poderia chamar de um prefácio, né? Ele chama de prólogo, né? O prólogo, né? Que essa obra é uma obra de introdução. Assim, ó, o mestre da verdade católica não só deve instruir os provectos, mas também ensinar os incipientes, conforme a Escritura. Por isso, né, ele cita aqui a Escritura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, assim, ó, por isso é nossa intenção, na obra presente, ensinar as verdades da religião cristã de modo conveniente à instrução dos principiantes. Então, essa obra seria uma obra de instrução para os principiantes. Essa obra é dividida em 3 partes, 3 grandes partes. Né? Primeira parte, Tomás de Aquino vai tratar sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a criação, sobre a obra dos 6 dias, sobre os anjos, sobre a criação corpórea, sobre o homem, sobre a governação, a conservação e o governo das coisas. Segunda parte. A segunda parte, ela costuma ser dividida em 2 partes. Então você vê às vezes citando assim, a primeira parte da segunda parte é por causa disso, né? A primeira parte dentro da segunda parte da Suma Teológica. Ela divide em 2 seções. Então a primeira dela trata do homem em geral, da sua finalidade, das suas ações, da sua alma, também da lei, né? Lei eterna, lei natural, um tema tão conhecido nosso, né? Assim, do ponto de vista filosófico, tomista, né? Sobre a lei humana, sobre a graça divina, aí tem os tratados, né? Divide em tratados, né? Tratado da bem-aventurança, da paixão, dos vícios, das virtudes, do Espírito Santo, da graça, da lei, dos atos humanos, dos hábitos. E a segunda parte, né, a segunda parte da segunda parte fala sobre a fé, a esperança, a caridade, a prudência, as virtudes cardeais, né, e as virtudes teologais, e sobre os atos específicos de certos homens. Aí tem a terceira parte. A terceira parte, ele fala sobre nosso Senhor Jesus Cristo, e é uma parte que de alguma forma não termina, porque São Tomás de Aquino morre, e aí o Frei Reginaldo Piperno, ele completa, ele escreve algumas coisas a mais, completa aquilo que estava faltando, talvez por ter escutado Tomás de Aquino comentando, né? Ele era o copista, então ele talvez escutou algo e complete aqui para nós. Então, a partir de agora, os vídeos, nós iremos publicar aqui vídeos a respeito da Suma Teológica. O que nós vamos fazer, então, aqui como instrução para a gente, né? A Suma Teológica é um livro, essa edição aqui da Eclésia, eu estou com ela aqui, ela está em parceria com a Editora Permanência. Se você entrar no site da Editora Permanência, vou colocar o link aqui na descrição, você vai ter acesso à Suma Teológica. Eu estou com esse volume número 1 aqui,
você vai ter acesso a toda a Suma Teológica. Essa edição aqui, ela vai tratar praticamente, só conferindo para a gente, ela vai tratar mesmo de toda a primeira parte. Então, ela é a primeira parte. É isso mesmo, vai ter o Tratado da Conservação e o Governo das Coisas. Então, ela é toda a primeira parte, esse volume 1 aqui da Eclésia. Você tem aquela edição da Loyola, que ela é bilíngue, então tem edição em latim. Às vezes você também tem a facilidade de olhar em latim, você olha um termo, às vezes você quer conferir qual que está no original, vale a pena também adquirir a obra. Então nós iremos comentar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a questão, ler aqui o que está escrito na questão, né? Primeiro a questão, por exemplo, que é do primeiro tratado, né? Que é como se fosse assim, o método teológico, na perspectiva de Tomás de Aquino aqui, né? O estatuto epistemológico da teologia. Vai dizer assim, ó, sobre a doutrina sagrada, né? Sobre do que é e do que abrange a doutrina sagrada. Seria a primeira questão. Ela é dividida em questão e depois os artigos que respondem a esta questão. Se além das ciências filosóficas é necessária outra doutrina, artigo. Então eu vou comentar as objeções que Tomás de Aquino fala aqui, né? Diz assim, ó, parece desnecessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas. Então os tópicos, eu comento os tópicos. Depois eu apresento, né, na mesma ordem que está na Suma Teológica, né, o sed contra, né, o em contrário, dependendo da tradução, né, o sed contra. Qual que é o argumento de autoridade, né, um argumento da tradição em relação a esse posicionamento. Depois a resolução, a solução do Tomás de Aquino, que aí é o de fato mais importante do artigo, que é aquilo que o Tomás de Aquino explica a respeito daquilo que ele está perguntando no artigo, que ele está questionando no artigo, essa parte também é explicação. Depois a gente volta e só fala uma resposta às objeções como está aqui. E à medida que for necessário, nós vamos fazendo parênteses importantes aqui do que está acontecendo, porque às vezes tem termos filosóficos que não estão aqui, estão implícitos, né? Para os iniciantes na teologia, mas os iniciantes na teologia do período de Tomás de Aquino tinham já uma proficiência na filosofia. Então, não é simplesmente assim, cada um pegava o texto e saía lendo, mas o cara já estudava um pouco de filosofia para também entender o que está acontecendo. Tá bem? Então, nos próximos vídeos da Suma Teológica, nós iremos tratar sobre a primeira questão, né, que é sobre a doutrina sagrada, do que abrange a doutrina sagrada, dividida em 10 artigos.